O programa Municipalismo em Ação está começando. Nessa edição, veja como foi o encontro dos novos prefeitos em Poconé. E o controle das finanças e a arrecadação foram debatidos pelos futuros gestores. Planejamento e gastos com a saúde e a educação também foram temas do encontro. Comitiva de chineses vem a Mato Grosso tratar da ferrovia até Cuiabá. A Corizal festeja 59 anos com shows e inaugurações de obras. A Confederação Nacional dos Municípios e a AMM promoveram o seminário Novos Gestores. O evento foi realizado em Poconé e reuniu os prefeitos eleitos e várias lideranças. O seminário, que está sendo realizado em vários estados desde o mês de outubro, contou com a participação de prefeitos e lideranças de Mato Grosso do Sul e Rondônia. O evento é o espaço ideal para apresentar aos novos gestores as principais temáticas da administração municipal. Para sanar dúvidas dos prefeitos eleitos, a CNM traçou um cronograma de ações para expor, através do seminário, as políticas públicas voltadas para a população de cada município. Além das palestras, a programação inclui também as oficinas técnicas sobre saúde, educação, cultura, assistência social e temas como gestão tecnológica, habitação, saneamento básico, meio ambiente, trânsito e mobilidade urbana. Durante o seminário, os técnicos enalteceram as mobilizações nacionais junto ao Congresso para garantir a aprovação de projetos como a conquista de 1% do FPM e a renegociação de dívidas com a Previdência. Questionaram os pisos salariais estabelecidos para o magistério sem avaliar a condição financeira dos municípios, além dos restos a pagar do governo federal e outros temas relevantes aos novos gestores. Os avanços da AMM nos últimos 2 anos foram destacados no seminário. A instituição foi apresentada com todo o suporte técnico para a gestão municipal. A Associação Mato Grossense dos Municípios, que vai completar 30 anos de fundação em maio do próximo ano, é considerada uma das principais entidades municipalistas. Sua estrutura foi apresentada aos novos prefeitos através de um vídeo institucional que resgata parte de sua história e apresenta avanços nos últimos 2 anos. O presidente Meraldo Figueiredo Sá disse que os prefeitos devem utilizar bem os serviços oferecidos pela instituição, que conta com um suporte técnico eficiente para a gestão municipal. Meraldo apresentou um balanço e destacou os principais avanços da AMM. Ele citou a criação da Central de Projetos, que atua na elaboração de projetos técnicos com o objetivo de viabilizar recursos para as administrações municipais. Destacou ainda a criação da TV Município, como principal meio de divulgação das ações dos municípios e da instituição, além do sistema de gerenciamento de gestão, o Cartão Prefeito. O presidente destacou também o aprimoramento do Jornal Oficial Eletrônico e recomendou aos prefeitos o programa previdenciário, o AMM Prev. Meraldo enalteceu as lutas municipalistas em Brasília, no Estado, em busca de benefícios para a população dos municípios. Segundo ele, os novos gestores certamente vão enfrentar vários desafios, mas a AMM existe para orientá-los a fazer uma gestão eficiente. E o presidente da AMM destacou as mobilizações e as conquistas em prol do municipalismo. A importância desse encontro Novos Gestores, onde nós podemos ter o conhecimento, o que está acontecendo a nível de Brasil, né, quais que são as reivindicações básicas para que nós possamos começar o ano de 2013 com um orçamento melhor, com um orçamento mais elástico, conhecendo todos os programas que existem a nível de governo federal, a nível de governo estadual também, e orientando os gestores para que nós começamos um mandato com pé no chão, um mandato visando realmente o equilíbrio das finanças públicas e nós possamos ter êxito na execução dos programas de governo dos municípios e no Brasil. Nós tivemos um entrosamento altíssimo junto com o governo do Estado, junto à Assembleia Legislativa, junto ao Tribunal de Contas, junto ao Ministério Público, ou seja, enfim, a todos os poderes constituídos do nosso Estado. Isso pôde nos alavancar com mais força, com credibilidade no Estado, e está aí o resultado, né? Um AMM forte, um AMM que trabalha em prol do municipalismo. O senhor está deixando a AMM com a sensação do dever cumprido junto aos municípios, presidente? Com certeza, com a sensação muito grande do dever cumprido, com 141 a prefeitura, 139 filiada,
e já temos aí a proposta dos 2 novos gestores que foram eleitos nessas prefeituras que não estavam filiadas de se filiar, ou seja, uma AMM forte, uma AMM que trabalha para todos e com credibilidade junto ao municipalismo, junto ao governo do estado, junto aos poderes constituídos. É isso que nós precisamos, estar sempre antenado, unido, para que nós possamos junto fazer o melhor para o nosso estado. Palestras técnicas integraram a programação do evento. O setor de saúde foi um dos principais temas debatidos e também motivo de preocupação para os novos prefeitos. A judicialização da saúde foi um dos temas em debate com os prefeitos eleitos de várias regiões. A diretora técnica da CNM, Helena Garrido, disse que quando a demanda da saúde for resolvida via judicial, a decisão deve ser cumprida pelo município. Porém, ela orientou que os gestores municipais cobrem do ente federado responsável pelo atendimento daquela demanda. Ela citou como exemplo, se a prefeitura tiver que atender uma demanda que cabe ao estado, a administração municipal deve solicitar ressarcimento ao governo estadual. Helena argumentou que a CNM lutou pela regulamentação da emenda 29, destinando 10% dos recursos para a saúde. Porém, a reivindicação não foi atendida. Na prática, isso representou uma grande perda para os municípios, que ficam sobrecarregados com inúmeras atribuições. De acordo com Helena, os prefeitos têm desempenhado funções que não são da sua competência para suprir a carência de recursos por parte do governo. Só a partir do planejamento é que os prefeitos conseguirão cumprir a lei de responsabilidade fiscal com eficiência. A CNM trabalha com o entendimento de que a concretização do Pacto Federativo, o respeito ao ente público município como ente federado, passa necessariamente pela regra constitucional, que já está presente desde 88, mas fundamentalmente por uma prática de gestão que efetivamente concretize esta realidade federativa. E o trabalho da CNM é exatamente este. Nós batalhamos permanentemente pela melhoria da qualidade da gestão pública nos entes públicos municípios. Os novos prefeitos que assumem o cargo a partir de janeiro foram alertados sobre o controle das finanças. O objetivo é aumentar a arrecadação e cumprir a lei de responsabilidade fiscal. De acordo com a instituição, os prefeitos têm desempenhado funções que não são de sua competência para suprir a carência de recursos por parte do governo e que somente com muito planejamento os prefeitos conseguirão cumprir a lei de responsabilidade fiscal com eficiência. A CNM está preparando uma série de emendas para alterar a medida provisória que redistribui igualitariamente os royalties do petróleo. Segundo dados, os municípios de Mato Grosso receberam 15,7 milhões de reais provenientes dos royalties, que poderiam chegar a 84,6 milhões, um aumento de 68,9 milhões. O ICMS, que é atribuído aos estados de origem, repartido entre os municípios pelo valor adicionado, também foi destaque da palestra. A equipe mostrou aos novos gestores as conquistas municipalistas, como as mudanças do ISS, que alterou a lei complementar, incluindo 200 novos tipos de serviços que poderão ser tributados. O vice-presidente da CNM, Humberto Rezende Pereira, destacou que a administração pública tem se tornado cada vez mais difícil, apesar de todas as conquistas, como o aumento de 1% do Fundo de Participação dos Municípios e o repasse integral do Imposto Territorial Rural. O ano de 2012 foi um ano que nós tivemos uma estagnação nas receitas e um aumento considerável das despesas. Com isso, está havendo uma grande dificuldade para os prefeitos que planejaram todo o seu ano em cima de orçamentos que foram feitos tanto pelo governo do estado quanto com a União, de aumento de arrecadação que não houve, e agora a efetivação e a execução orçamentária faz com que os municípios tenham uma dificuldade muito grande e não consigam possivelmente fechar as suas contas. Com isso, serão implicados a esses gestores, a esses prefeitos, aquelas sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal. O plano para integrar o Sistema Nacional de Habitação e o planejamento urbano são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios. O responsável por assuntos técnicos da CNM, Eduardo Estrans, disse que existem várias leis que estabelecem obrigações para os municípios, como planos, conselhos, entre outros.
Segundo ele, apenas 19% de todas as políticas públicas para a área territorial foram executadas, pois o financiamento do setor depende de emendas parlamentares. Eduardo ressaltou ainda que 97% dos municípios brasileiros se interessaram em aderir ao Sistema Nacional de Habitação de interesse social. Segundo ele, municípios com até 50 mil habitantes tinham prazo até 30 de junho deste ano para fazer o Plano Nacional de Habitação. De acordo com a pesquisa da CNM, apenas 10% dos municípios conseguiram concluir o plano. Equipe dos novos gestores já trabalham na transição de mandato. A folha de pagamento do quadro de pessoal foi um dos pontos altos da palestra. Os prefeitos não devem ultrapassar o limite de 51,3% da corrente líquida do município com gastos com funcionários. Se o limite for ultrapassado, a prefeitura fica impedida de realizar concursos públicos, pagar horas extras e aumentar salários. No caso do quadro de pessoal, o gestor não pode aumentar o número de servidores em 180 dias antes do encerramento do mandato. De acordo com a legislação, deverá ser extinto 20% de cargos em comissões e com gratificações, extinguir contratos com prazo determinado e exonerar servidores não estáveis para adequar os gastos. Somente em último caso, cargos de servidores estáveis deverão ser extintos, desde que possuam argumentos embasados em lei. No entanto, cargos iguais ou semelhantes só poderão ser criados após 4 anos. Os atos administrativos deverão estar de acordo com a lei e devem cumprir sua finalidade. As metas fiscais devem ser apresentadas a cada 4 meses. A CNM sugeriu que os prefeitos façam as mudanças ainda em 2013 e não esperem serem cobrados pelo Tribunal de Contas. Caso os gestores não consigam cumprir as metas fiscais, devem apresentar um plano de alteração. O governo do estado recebeu uma comitiva de chineses. Os empresários trataram da construção da ferrovia que poderá ligar Rondonópolis à capital. Um grupo de empresários chineses voltou a se reunir com o governo de Mato Grosso para discutir a construção da ferrovia nos trechos Rondonópolis-Cuiabá e Cuiabá-Santarém. Em agosto desse ano foi lançado um pacote de ferrovias e uma nova regulação do setor ferroviário, que permite que o investidor de fora, que tenha interesse em construir, tenha conforto no quesito demanda, que era um ponto antes não conhecido por quem queria investir. Você constrói uma ferrovia, mas não tinha conforto do uso da ferrovia. Então agora, neste novo modelo regulatório, fica muito mais simples para você entender o que é o negócio de fato. É a construção de um trecho de ferrovia que foi avaliado, que será concedido por prazo determinado, com demanda conhecida desde o nascimento. Baratear e tornar eficiente o escoamento da soja é o principal objetivo dos chineses e dos governos de Mato Grosso e do Pará. Outras ações para o escoamento também podem ser implantadas, tornando a produção mais competitiva. Estamos estudando a alternativa de, numa operação multimodal, interagindo com a ferrovia, com a hidrovia Tapajós, chegar até o porto de Santarém, fazer um transbordo ali e dali seguir para o mercado asiático. O município de Acorizal vai completar 59 anos de emancipação. A prefeitura preparou uma extensa programação com shows e inauguração de obras. O município de Acorizal foi emancipado em 1953. Brotas foi a sua primeira denominação, em homenagem a Nossa Senhora das Brotas. Ao longo dos 58 anos de emancipação, a cidade se desenvolveu e despertou suas vocações. Acorizal recebeu várias obras na atual administração do prefeito Meraldo Sá, que investiu em melhorias nas áreas urbana e rural. Entre as obras se destacam o asfaltamento em grande parte da cidade, urbanização, calçamento de ruas, construção e reformas de praças, escolas municipais, ampliação do sistema de água, reforma do ginásio e do estádio, além de outras. O município inaugura no próximo ano um dos maiores investimentos, uma indústria de gelatina a ser instalada por um grupo belga. Termina aqui mais um programa Municipalismo em Ação. Fiquem com Deus e até a próxima edição.